Gratidão. E hoje a gente vai falar de mais um ensinamento de Jesus, um ensinamento espiritual, né? Um ensinamento muito importante e um ensinamento que, que já deveríamos ter aprendido, que foi o mais duro que Jesus passou, né? O mais difícil, que foi o momento da crucificação. E ele disse, né? Perdoa, Pai, eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem. Perdoa, Pai. Então, mesmo diante de toda aquela atrocidade, ele pediu, né, que as pessoas, que todos fossem perdoados, porque eles não sabiam o que estavam dizendo, o que estavam fazendo. Então, como a gente percebe esse ensinamento, como a gente vive isso, né? Todos nós, em algum momento, passamos, né, por situações que se sentimos injustiçados, né? Se sentimos encurralados, pressionados, mal entendidos, mal interpretados. E a gente fala, nossa, mas né, como é que essa pessoa pode agir assim, né? Então, eu mesmo, pessoalmente, passei uma situação muito dura, né? E eu me vinha à mente essas palavras e esse ensinamento. E eu falava isso sem saber, na verdade, porque eu não tinha tido a experiência interna desse perdoa, Pai. Eles não sabem o que dizem. Perdoa, Pai. Eu falava isso numa tremenda dor, né? Porque as pessoas elas estavam contra, né? Elas não queriam, elas queriam as coisas do jeito delas, elas queriam impor as suas vontades sobre mim, elas queriam que eu fizesse as coisas do jeito que elas queriam mandar. E chegou um ponto, um momento, né? Que é justamente um momento onde eu estava no caminho, né? Buscando e percebia uma energia contrária. Então, essa energia contrária, essa energia que quer muitas vezes nos tirar desse caminho, né? Do nosso próprio caminho, do nosso caminho interno, ela demonstra justamente uma contradição, né? Um querer impor uma outra forma de pensar a qualquer custo sobre alguém, sendo que não podemos fazer isso, né? Não existe isso. Não podemos obrigar ninguém a pensar como nós queremos, nem agir, nem sentir, nem nada disso. Então, as pessoas, quando não estão conectadas à sua verdade interna, elas tendem a agir pelo ego. Mas naquele momento eu não tinha essa percepção do que era ego, do que era eu superior. Ou seja, Deus para mim sempre foi a energia que eu sempre segui, que sempre chamei de Deus. Eu percebia como algo fora, né? Algo muito grande, mas que ainda estava fora. Então, o sentimento principal que eu tinha de dor das pessoas falarem, das pessoas mandarem, as pessoas não, eu quero assim, eu quero para amanhã, eu quero tudo do meu jeito, né? E pareciam atordoadas. Eu sentia a energia do ego das pessoas. Então, muitas vezes você está passando, né? A pessoa está passando por uma sensação de injustiça, porque ela não está na energia do seu eu superior. Acredita em Deus, acredita na força maior, está seguindo o seu caminho, sabe que existe, mas ainda não tem a energia suficiente desse eu superior para se sobrepor àquelas questões egóicas. Então Jesus, na verdade, quando estava na cruz, ele estava junto ao Pai, né? Então ele estava no caminho, ele já estava no caminho, né? Ele estava se rendendo, né? Ele se rendeu ao Pai, mas ele estava carregando a cruz da humanidade, do ego humano, transmutando todo aquele apedrejamento, toda aquela atrocidade, perdoando, né? Transcendendo aquilo, entendendo, porque ele já tinha entendido que aquelas pessoas estavam contra Deus, né? O que a gente chama de anticristo, etc. É estar contra o Espírito Santo, é estar colocando em dúvida a força maior. Ou seja, eu tenho que fazer pela minha força, porque senão nada acontece. Então eu preciso fazer com as minhas mãos de qualquer jeito,
porque senão nada se move. E isso é atentar contra o Espírito Santo. Então, naquele momento, eu sentia essa energia horrível, mas era a energia dos egos das pessoas. E aí, essa frase vinha juntamente com um pedido de compaixão, mas eu também não sabia como era essa energia, porque eu não tinha sentido a energia da compaixão. Ter compaixão, como é que nós vamos ter compaixão com aquele que está trucidando, que está brigando, que está xingando, que quer tudo para onde, que quer mandar, que quer... Como você vai ter compaixão? Então, essa transição, né, ou seja, essa transição do perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem, é a transição, é a fase final, gente, da transição planetária, fazendo uma analogia, evidentemente, né, nada como verdade absoluta, mas dentro desse ensinamento, e aí a partir da nossa, né, egrégora da escola, de ensinamento que eu tinha recebido, mas que não tinha, não lembrava, né? Não tinha, não reconhecia, começou a ser ativada, vamos chamar assim, reconhecida. A partir de uma pessoa que veio, né? Então apareceu um certo mentor que me disse, eu contei, né, o que estava acontecendo, ele disse, as pessoas só conhecem a visão da matéria. Perdoa. Você tem que praticar o perdão, porque elas só conhecem a visão da matéria. Mas dentro disso que ele me falava, e eu comecei a praticar isso, eu ainda não sentia, como assim, né? Como assim a sua peça é matéria? Como assim, né? O que é matéria, o que é o espírito? São duas coisas? Como é que é isso? Então eu não tinha essa sensação que é o que acontece com a grande parte das pessoas, de muitas que estão no caminho, porque ainda não entraram nessa união do espírito e da matéria. Então, não desanime com isso, né, evidentemente, porque foi justamente essa instrução que eu recebi. Se mantenha firme nesse perdão, aceite, porque elas só têm aquela visão. Elas não têm outra. Então, elas acreditam que precisam fazer tudo na base da força bruta, física, mais nada. Então, a força física, elas vão usar o seu corpo físico, seu corpo emocional e mental para obrigar os outros, para mandar nos outros. E então, saímos do fluxo da vida. E aí, quando você tem 80%, 90% da humanidade fora do fluxo da vida, fora do momento presente, do estado de presença, do agora, como é que isso vai funcionar? Um está agredindo o outro, que está agredindo o outro, como é que vai funcionar? Então, né, quantos mais, e aí veio a instrução superior, ou seja, ninguém mais precisa ser crucificado, como Jesus foi, para aprender, para que toda a humanidade aprenda. Quantos mais vão passar por isso para que a humanidade pare de fazer isso? Então a gente tem que internalizar esse ensinamento a partir da nossa experiência interna mesmo, de como funciona o perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Porque não é uma coisa da boca para fora. Mas a gente começa assim. Começou vindo essa mensagem na minha mente e eu fui fazendo isso e fui perdoando, perdoa, perdoa, perdoa. E fui sentindo no meu coração o alívio daquilo. Mas porque eu estava modificando a energia que não era minha, que era dos egos que estavam impondo, querendo, mandando. Então o eu superior começou a atuar, e é assim que acontece em todos os seres, o eu superior começa a atuar e vai trabalhar em você e vai retirar, transmutar aquelas energias que não pertencem àquele ser, né? Para que ele compreenda que existe uma ação do espírito sobre a matéria, que existe uma proteção, que existe um direcionamento mais adequado, mais correto, que não é a gente fazer as coisas com as próprias mãos ou querer impor as nossas ideias, nossas vontades, etc. Então, o ensinamento não é uma imposição de um pensamento nem de uma ideia. Ele é um ensinamento, ou seja, existe, né, um ensinamento que, quando aplicado e praticado, cada um vai perceber de uma maneira, né, aquele próprio ensinamento. Mas ele é um ensinamento. Então, ele está além da opinião, né, de a gente achar,
Não, perdoa, vai. Perdoa, assim, da boca para fora, né? Não, perdoa aí e tal. E não é assim. Por quê? Porque é uma energia que precisa ser modificada para que aquilo possa sair do campo energético daquela pessoa e aquelas que estão naquele estado possam voltar também ao seu estado original. Reconhecer que não precisa fazer assim, que não precisa ser assim. Então, toda vez que a gente sente isso, né, ou recebe isso de uma circunstância, a gente tem que se posicionar no nosso centro interno e não reagir imediatamente nem fazer nada. Por quê? Porque aquilo não está dentro de uma lei superior. Nunca. A gente nunca pode chegar aqui e impor, olha, agora eu quero que vocês sejam assim, sejam assados, mandem isso, façam aquilo. Não existe. Né? Então, Jesus ensinou a partir da própria pele. Então, ele vivendo aquela experiência, simbolicamente, ele estava mostrando o que a humanidade estava fazendo com ela mesma. Né? Então, aquilo foi um reflexo do estado de consciência humano naquela época. Só que aquilo não foi corrigido naquela época. Né? Ou seja, os seres continuaram impondo, brigando, conflitando, guerreando, etc. Eles continuaram. Então, se eles continuaram, imagina, se naquela época foi daquele jeito, o que poderia ter virado hoje, né? Quando a gente fala de guerras, etc. Então, por isso que a intervenção superior, a intervenção divina, acontece. Ou seja, os seres mais elevados, os seres de civilizações que já transcenderam esses estados psicológicos caóticos, auxiliam para transmutar esses níveis de consciência primitivos, né? Vamos chamar assim, sem julgamento. Mas imagina o que é sair crucificando as pessoas por nada, por bobagens, por coisas do mundo físico, por coisinhas. Não, esse brinquedo é meu, quero, não é meu, esse aqui é meu. E puxa até quebrar o boneco, né, em pedaços. E depois quebra o boneco e chora. Ou seja, por que isso? Pela inconsciência, pelo ensinamento que não foi internalizado nessa época, né? O ensinamento tinha que ter sido internalizado lá atrás, ou seja, todos nós deveríamos saber que não podemos atentar contra o outro porque estamos atentando contra o Espírito Santo, contra Deus. Tá? Então, a gente não pode fazer nada que prejudique isso. Então, o impulso sempre deve ser, no momento que se tem um impulso, não deve se tê-lo, né? Então, esse é o grande ensinamento, ou seja, no momento em que alguém fez isso, você tem que estar no seu autodomínio da sua mente para não reagir a isso. Porque isso, na verdade, a inconsciência vira um fluxo de ataques, né, de um ao outro, porque passou do nível de a pessoa não tem mais, é como se você perdeu as rédeas do comando da sua mente, do seu corpo. Então a pessoa imediatamente salta, fala uma coisa horrível sem pensar. Então isso já é um nível de inconsciência, gente, muito grande, e que a gente tem que ficar atento. Né? Por quê? Porque isso está sendo transmutado no planeta, está sendo modificado, está sendo por ordem divina, né? Ou seja, o ensinamento que está vindo com as leis superiores, ele, com a frequência, com as energias que estão disponíveis, ele permite segurar esse ser. Ele precisa se render ao todo, a Deus. Ele não pode mais ter um comportamento desse, porque cada vez que ele tem um comportamento desse, ele impacta todo o campo energético, né? Então ele impacta os outros níveis de consciência dele mesmo e de todos que estão conectados. Então esse perdoa pai, né? Eles não sabem o que fazem. Ele vai muito além, né? Do que a gente vê fisicamente de alguém tendo uma atitude inconsciente. Ele atua em todos os níveis de consciência. Então,
ele vai, a energia desse perdão, ou seja, no momento em que eu reconheço, e aí sim, durante a experiência, eu comecei a reconhecer o que era uma energia e o que era outra. E comecei a praticar, mas eu tive que fazer uma prática muito consciente e muito constante com esse perdoa, Pai. Então eu fiz, isso foi me colocado, né, para que eu aprendesse o que significa isso, vivesse isso, sentisse isso. Não é fácil, não é fácil viver aquilo. Por quê? Porque só vivendo aquilo, modificando aquilo, você vai entender que aí você olha para o outro ser e não vai ver mais o personagem. Nunca mais eu vi o personagem do outro. Mas isso exige de nós uma prática constante de não julgamento. De não julgamento. Então, o ensinamento de Jesus, e a gente aqui na prática, tem que ser aquela energia, você tem que chegar naquele ponto aonde a chave vira. E você pode abraçar aquilo que se chama inimigos, né? Como Jesus falava, você pode abraçá-los. Porque aí você entendeu. Como Buda no ensinamento, né? Que em algumas circunstâncias batiam nele. E ele ria. Quer dizer, imagina o nível de desapego que ele chegou, né? De compreender que aquilo que eles estavam fazendo era um... Por quê? Porque eles estavam batendo em quem, né? Neles mesmos, né? Então, só que ele fisicamente ele não tinha que receber aquilo, mas ele permitiu aquilo para mostrar como ensinamento também o que significava isso. Né? Então, muitos mestres passaram com situações que foram mostradas e apresentadas para a gente entender o que significa isso. Então, estar no ego é estar completamente fora da realidade. Né? O ego é desenvolvido, tem que ser desenvolvido, sim, a personalidade precisa ser desenvolvida, mas ela não tem que ser desenvolvida às custas do seu eu superior. Ela é desenvolvida junto com o eu superior. Então é isso que a gente tem que desmistificar, né? Eu sou dois? Não, você é um só, você é um ser só, é um espírito atuando sobre a matéria. Quem que desenvolveu essa personalidade? O eu superior. Então o eu superior falou assim, olha, para fazer essa experiência, esse avatar, ela tem essas características. Tem essas outras, tem essas, tal, 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 que são as mais adequadas para essa experiência, para essa finalidade que esse ser vem realizar na Terra. Então ele tem esses atributos, tem essas capacidades, só que ele não vem pronto, está tudo pronto. Tá? Então ele vai construindo essa personalidade ao longo da vida, fazendo experiências. Então ele teve experiências familiares, experiências de trabalho, experiências de amizade, experiências de relacionamento afetivo, e ele vai fazendo, ele vai construindo a personalidade. Mas ela tem um padrão energético, uma vibração. Então eu não chego aqui e falo, não, agora eu vou ser bailarina. Não tem nada a ver com o meu arquétipo, né? Ser bailarina. Nada com todos os bailarinos. Mas não tem nada a ver. Então, né, isso que a gente veste, o personagem, ele passa por vários níveis. Então, o personagem ele pode estar num nível do jogo, né, da vida, onde ele não está vendo muita coisa, mas aquele personagem já faz parte do que o eu superior definiu como caminho para ele, como habilidades que ele tem. O que acontece é que normalmente a gente, como personagem, acaba não desenvolvendo aquelas habilidades. Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar numa empresa, ela foi colocada lá para ela desenvolver uma habilidade de liderança. Aí ela não quer. Aí ela tem medo de se liderar, ela tem medo de fazer isso, tem medo de fazer aquilo, e ela acaba não fazendo. Então, a habilidade não vem à tona na oportunidade que foi colocada através do eu superior para que ela possa desenvolver determinadas habilidades, muitas vezes de comunicação, de relacionamento. Então, vai sendo colocado em vários cenários para que emerja aquelas habilidades que o ser tem, para que quando chegue num momento, né, que ele vai desempenhar uma outra tarefa dentro de uma missão maior, etc., ele esteja preparado. Então, esse perdoa, Pai, né, ou seja, ele já estava absolutamente imbuído
da compaixão, do perdão, do ensinamento espiritual, né, que ele sentia na pele, toda aquela transmutação, mas ele estava na energia do eu superior, que de alguma maneira estava protegendo ele. Então, ele passava por uma situação, mas ele estava entendendo o motivo pelo qual estava passando. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Ele, como personalidade de Jesus, teve que se entregar. Nossa, mesma coisa. Nossa personalidade, como fulano de tal, você vai entregando isso. Então, a personalidade não é que ela vai desaparecer, mas ela vai se aprimorar a ponto de compreender o que significa compaixão e ter compaixão em determinadas circunstâncias. Vai sentir, essa energia vai aparecer. Senão a gente fica cristalizado numa fase do personagem onde não tem compaixão, porque não chegou nisso. Não chegou. Só que estava previsto, né? O eu superior falou, não, agora o ser, durante a transição planetária, ele já tem que saber o que é compaixão, ele tem que estar vivendo essa compaixão, porque o planeta está passando por uma mudança de consciência. Então, se o ser não estiver preparado para sentir aquela compaixão, a missão, as leis superiores, ele compromete. Por quê? Porque ele precisa viver aquela lei, viver aquela energia para poder irradiar, emitir aquela energia e assim dissolver situações que estão no caminho, como obstáculos. Então, todo o processo essa mensagem, ele começa desde lá de trás, desde o nosso início, vamos chamar dessa encarnação aqui. Então, esse perdoa, Pai, ele vem desde o início conosco. Mas o quanto a gente, na escolinha, né? Chegou na escolinha, aquela criancinha pegou sua boneca, jogou no chão e pisou em cima. E você tinha que falar, perdoa, Pai, ela não sabe o que faz. Você, como assim, né? Você vai pegar, você vai chorar, ou então você vai pegar a boneca e vai bater na menina, né? Vão ter vários impulsos, ou a criança vai reagir pagando na mesma moeda, né? Ou ela vai ficar de vítima e vai criar traumas, ou muitas vezes ela pode nem fazer nada, dependendo do nível evolutivo daquela criança. Ela pode achar aquilo e ainda fala assim, pode ficar com a boneca, né? Aí é uma criança realmente mais evoluída, desapegada. Mas isso vem desde o princípio, vem desde o início. Então, as etapas que a gente vai passando, vai aparecer sempre esse momento em algum momento. Só que a gente vai ter a capacidade de compreender cada vez mais profundo. Então, todos nós que estamos no caminho evolutivo, a gente vai tendo mais maturidade, né? Maturidade para lidar com essas coisas de uma maneira mais profunda. Porque quanto mais profundo a gente vai aprofundando a nossa consciência, não a nossa mente, a nossa consciência, a nossa percepção sobre isso, por exemplo, de fazer um exercício desse perdoa, Pai, né? Cada um de nós sentar e fazer uma reflexão sobre isso, perceber como é que funciona isso, como é que está funcionando isso na minha vida diante de alguma circunstância que esteja passando, é o momento de fazer essa internalização e a consciência e a energia sobre isso. Então, a energia adequada vai aparecer, porque o eu superior, ele vai guiar nosso ser físico para uma percepção sobre isso e uma solução sobre isso adequada, que vem justamente com esse perdoa, Pai, que não é deixa para lá, que não é empurra para lá, que não é não quero saber, que não é já perdoei, né? Não é nada disso. É algo que tem que estar em alinhamento com a energia da vida. Por isso que os ensinamentos todos, eles acontecem quando a gente está no agora, no estado de presença. Por quê? Porque aí a gente começa a viver realmente no fluxo e não criar problemas. Porque muitas vezes essas circunstâncias foram trazidas pela mente, né? Então a mente coletiva jogou lá essas coisas e pessoas estão vivendo coisas que nem tem nada a ver com elas. Então elas estão só tirando da frente, porque não tem nada a ver. São circunstâncias criadas pela mente humana em desalinhamento e desarmonia. E quando o ser entra no estado de presença e vive no estado de presença,
a gente permitir que a vida se revele, se manifeste somente naquele movimento, daquele fluxo, sem tribulações, como a gente chama agora. O que é essa fase de tribulação da humanidade? Por quê? Porque a humanidade se perdeu do estado de presença. Então, quando você falar perdoa, pai, a humanidade não está nem lá, nem cá, nem em lugar nenhum. Ela está fora, né? Fora do estado de presença. Então, não consegue sentir isso. Você chega num lugar, uma pessoa está julgando, falando, dando opiniões. Ela está contra o eu superior. Então, o estado de presença, você está permitindo que a vida te mostre o que tem que fazer, você faz. E você vai estar sempre nesse estado de receptivo, de receber, de permitir. Eu permito que as coisas se deem como elas têm que se dar. Então, perdoar, né, é um ato magnífico, né, e é uma energia poderosíssima, porque ela desobstrui todos os campos, os canais, né, de obstáculos, de dificuldades. Mas a gente tem que ter em mente que isso acontece quando a gente está se unindo ao nosso eu superior. Porque senão o nosso ego, ele entra em curto-circuito. Por quê? Porque ele vai se sentir injustiçado diante de algo. Ele vai se sentir vítima. Ele vai se sentir... E ele vai sentir as energias que não são dele, que são dos outros. Então é necessário abraçar essa unificação com o nosso eu superior diante dessas circunstâncias que são mais densas, né? Para a gente entender os ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos que ele trouxe são justamente nos pontos de estrangulamento, vamos chamar assim, os pontos mais difíceis, aonde o ser, onde nós temos que transcender. É o ponto onde nós transcendemos, viramos a chave e aí damos o verdadeiro salto quântico, né? Que é o entender o que significa isso. Então, vamos, né? Fica como ensinamento a gente praticar isso, perceber como a gente pode transmutar isso, né? E perdoar. Perdoa diante de qualquer situação. Perdoa. Eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Gratidão.